Vamos para a nossa lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Este é o título e é muito importante essa lição, porque o Senhor Jesus Cristo, que teve o seu ministério com muitas curas, milhares de curas, depois os seus apóstolos curando, libertando as pessoas oprimidas pelo inimigo. Então, o nosso Jesus é imutável. Então, essas curas hoje permanecem. Talvez você diga assim, pastor, mas tem muita gente inventando coisas, tem charlatões por aí. Isso sempre teve, mas a graça de Deus nunca deixou de existir e o nosso Jesus ainda hoje cura. Textuário diz: "E ele que perdoa, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Salmo 103, verso 3. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, o Senhor Jesus Cristo, o primeiro objetivo dele é salvação, sim, mas junto com a salvação, ele traz paz, ele traz graça e traz também saúde, né? Primeiramente, é claro, a saúde emocional e também saúde física. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Hoje ainda a cura divina acontece, viu? Estamos em meio a uma pandemia, vamos orar. São milhares de pessoas recuperadas e nós estamos orando porque Jesus Cristo continue curando. Às vezes você vai dizer, pastor, mas eu conheço uma pessoa fiel, um pastor que era fiel, uma irmã que era fiel, alguém que era muito fiel e que morreu de Covid, morreu de uma outra enfermidade. E isso acontece, irmão. Isso aí a Bíblia deixa claro que isso pode acontecer e que acontece. Crente pode morrer em qualquer tipo de situação, só não pode morrer sem salvação, sem Cristo e sem a presença de Deus, viu? Na introdução diz: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. No item 1, na parte primeira aqui, a cura divina na Bíblia. Vamos olhar na Bíblia. No item 1, a saúde pública no Antigo Testamento. Então, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Então, olha só, lá em Êxodo 15, 26, diz assim, ó: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, essa promessa ela é condicional. Então, é uma promessa condicional. O que quer dizer promessa condicional? A promessa o Senhor faz ela, mas o homem tem que estar em obediência a Deus. Então, quantas vezes Israel se desviou dos caminhos do Senhor e veio tantas pragas, e veio tantas dificuldades, veio tantas enfermidades sobre a vida deles? Por quê? Porque aquele que se afasta de Deus, as trevas tomam conta. Aquele que se afasta de Deus, tudo que é de ruim toma conta da pessoa. Por isso precisamos estar abraçados verdadeiramente a este Deus, viu? No item 2 aqui da primeira parte, a prevenção de doenças é bíblica. Então, a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Então, quando você olha lá em Levítico 15, Levítico 17, quando você lê ali todas aquelas instruções que vem vindo na lei de Moisés, muitas das coisas que tinham ali tem aspecto que o aspecto de prevenção, tem um aspecto de bons hábitos para que aquele povo que estivesse andando no deserto 40 anos, para que eles pudessem o quê? Se livrar dessas doenças, que senão ia virar ali uma epidemia, né? Ia virar ali uma pandemia naquela nação tão grande andando pelo deserto ali. Então o Senhor sempre teve este cuidado. Quando a gente olha ali tantas coisas ali, você vai ver que muitas coisas você fala, ah, pastor, tal coisa no Antigo Testamento, hoje já não é necessário. Por quê? Porque eram hábitos para que aquele povo que estava caminhando no deserto, para que eles tivessem aquele cuidado da higienização. E outra coisa, quarentena, prevenção, uma pessoa que está com algum tipo de enfermidade, ela ficava separada ali. Então, esse hábito já vem lá desde o Antigo Testamento, viu? Isso mostra o interesse divino na saúde pública individual. Então, a religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. Então, o nosso Deus sempre teve essa preocupação. No item 3 aqui, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermidades era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção. Então Jesus, ele curou muitos, mas muitos enfermos. O que está na Bíblia ali
apenas uma pequena partícula do que Jesus fez. O próprio João disse assim que os livros não poderiam caber. Se você fosse fazer, naquela época, fosse fazer livros para contar todos os milagres de Deus, ele na mente de João não teria como se fazer isso, tantos milagres que houve, viu? Então, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o primeiro objetivo de Deus, é salvar o pecador. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Então, no entanto, por causa da miséria humana, Jesus não apenas salva aquela pessoa, mas ao salvar aquela pessoa, ela passa a ter paz de espírito, ela passa a dormir melhor, ela passa a ter alegria. Só isso aí já traz saúde para a parte física. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo ainda hoje, viu? Seja você abençoado, seja sua família abençoada, e vamos continuar orando para que o Senhor continue curando os enfermos. Parte 2 da nossa lição, a cura divina como parte da salvação. No item 1, salvação. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento. Então, por exemplo, como livramento, então Deus salvava o povo dele de ser destruído para uma outra nação, o livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades, das pestes. Então, a salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado. Então, o Senhor, quando fala salvação, não é apenas a salvação da alma. A pessoa vai morrer e vai morar com o Senhor eternamente. Mas aqui na terra, o Senhor nos salva desses perigos, o Senhor nos salva dessas aflições presentes no dia a dia, como fez lá no Antigo Testamento. Então, a salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. No item 2, cura divina. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela diz que a cura divina é um ato da soberania, da graça, da misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então não é apenas também uma cura física, é também uma cura emocional. Vocês lembram quando eles levaram até Jesus um paralítico, né? Então a casa estava cheia, descer aquele paralítico pelo telhado, e a primeira coisa que Jesus olhou para aquele paralítico, a primeira necessidade que Jesus viu naquele paralítico, eu estava vendo porque ele é paralítico, né? Uma necessidade muito grande, humana, mas Jesus olhou dentro dele, a primeira coisa que Jesus falou foi o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Eu tenho certeza que ele ficou muito alegre, mas o povo ficou decepcionado, ficou olhando assim, ainda dizendo, né? Quem é este para perdoar pecados? E ele disse, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, ele falou para aquele homem, levanta e anda, e na mesma hora aquele homem foi curado. E outra coisa quanto à cura divina, nós temos que lembrar bem que Lucas era médico, viu? Mesmo assim o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Então a medicina foi criada por Deus, a ciência foi criada por Deus. Então Deus nos colocou nessa terra para nós podermos progredir, para nós podermos nos ajudar. Então, quantas pessoas trabalhando aí, descobrindo, fazendo descobertas, às vezes coisas até simples e que servem para curar tanto tipo de enfermidade, é Deus que traz essa inteligência ao homem. Então, Deus tem projeto para que o homem tenha saúde, para que o homem seja abençoado, viu? Então, mas convém salientar que que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades. Então, lá em Tiago capítulo 5 e também em Marcos 6:13 diz que, lá em Marcos 6:13 diz que os apóstolos de Jesus ungiam os enfermos. E lá em Tiago, ele orienta para que os presbíteros unjam o enfermo. Aí você diz, mas pastor, por que o presbítero? Geralmente o presbítero é uma pessoa que tem sabedoria, que tem maturidade. Então aquela pessoa, ela vai orientar o enfermo, não é só chegar e orar, vai orientar, vai trazer uma palavra de fé, de confiança e vai ungir aquele enfermo. Então ele vai colocar o óleo na ponta dos seus dedos, colocar na testa daquele enfermo e vai fazer uma oração. Diz que a oração da fé salvará o enfermo. Item 3, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta da nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. A cura espiritual geralmente precede a física. Então isso aí é muito interessante. A cura espiritual geralmente precede a física. Por quê? Não é uma regra, mas por quê? Porque a pessoa entende quem é Jesus, recebe quem é Jesus e sente essa paz no seu coração. É o que o Salmo 103, verso 3 está dizendo lá. Ó.
Ele é que perdoa, ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Então a pessoa sente essa paz, essa graça, e com certeza a saúde mental, a sanidade, a parte de alegria dessa pessoa, tudo isso é motivacional para que o corpo físico receba também essa energia, né? Parte 4 aqui. Isaías 53, verso 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Então, esse Isaías 53 e 4, onde diz assim, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Então, aqui lá em Mateus, você vê que em Mateus 18, 17, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez tudo isso. Então está dizendo lá, ó, pelas suas pisaduras fomos sarados. Indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Pedro também deixou claro, 1 Pedro 2, verso 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então é isso que o nosso Deus faz. Então é essas maravilhas que o nosso Deus hoje ainda continua operando, viu? Parte 3 da nossa lição, o título aqui da parte 3, a cura divina e os desafios atuais. Na item 1, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Agora tem o seguinte, elas são consequência direta ou indireta do pecado. Então não confunda isso. Pastor, tem alguém muito enfermo na nossa igreja. Ele está em pecado? Não, querido. A enfermidade, ela veio através do pecado de Adão. Então qualquer ser humano pode ficar doente. Agora, o pecado, se a pessoa tiver em pecado, pode causar alguma enfermidade, alguma doença? Pode, mas não podemos confundir uma coisa com a outra coisa. Então, muito cuidado, viu? Tá alguém enfermo, nós temos que orar para Jesus Cristo curar aquela pessoa. Não podemos acusá-lo. Lembra do caso de Jó? Nós estudamos uma aula inteira, uma revista inteira, um trimestre inteiro sobre Jó. Jó estava enfermo, o que eles diziam? Ah, Jó, você estava em pecado, você está em pecado de forma alguma. Estava apenas passando uma provação diante de Deus, viu? No item 2, as enfermidades entre os crentes. Então, grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das enfermidades, das doenças. Então, por exemplo, nós olhamos ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele reclamou com Deus a respeito de um espinho na carne, onde Deus falou com ele, a minha graça te basta. O que era esse espinho na carne? Provavelmente uma enfermidade. Alguns teólogos, estudiosos dizem que ele tinha um problema na sua visão, nas suas vistas. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, vamos entrar no mérito de que ele tinha uma dificuldade, orou a Deus, e essa dificuldade Deus nem curou. Deus falou, não, sobre isso aí, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então diz, então me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. Então Paulo passou a enfermidade. Nós olhamos lá Timóteo, o próprio Paulo falou para Timóteo, junto com vinho, com suco de uva, colocar um pouco de água. Para quê? Para que, por causa das suas fortes dores no estômago. Então é como se Paulo estivesse receitando um remédio para Timóteo, viu? Você olha lá também em 2 Timóteo 4,20, que Paulo diz assim que deixou, lá em Mileto, ele deixou doente um dos companheiros, o Trófimo. Então você vai vendo que homens de Deus também passam por enfermidades, homens de Deus também morrem com enfermidades. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra coisa, viu? Então o que nós precisamos é estar firme na presença do Senhor. Tem alguém enfermo, nós vamos orar para que Jesus Cristo cure aquele enfermo. Se ele partir, ele vai partir salvo com a fé no Senhor Jesus Cristo. Lembrando que quem salva é o Senhor Jesus Cristo. No item 3 aqui, não confundir doença com possessão maligna. Isso, né, tem que tomar esse cuidado, viu? No meio do povo aí pentecostal tem muita coisa assim, que a pessoa vai pela emoção, né? Ah, nós vai lá porque nós vai curar, porque nós vai fazer isso, nós vai fazer aquilo. Não, nós não faz nada, irmão. Quem faz é Jesus, viu? Quem faz é Jesus. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinadas pessoas. Então pode alguém morrer com a enfermidade, ou devido à enfermidade, é claro. Então nós temos que tomar esse cuidado. Ah, não, ele está doente, vamos lá, vamos expulsar o demônio. Pastor, demônios pode causar enfermidade? Sim, mas nem toda enfermidade é devido à possessão ou causada por demônios. Por quê? Porque o próprio corpo humano fica enfermo. O próprio corpo humano, através do pecado de Adão, veio à morte. Então esse corpo vai envelhecendo, vai ficando decadente e automaticamente ele está
propício para as enfermidades, viu? Duas coisas básicas que devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Então, muito cuidado aí para não entristecer ninguém e ficar falando que a pessoa está endemoniada, expulsando demônio, viu? Muito cuidado com isso. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura quem ele quiser. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele cura quem ele quiser. Você veja bem, se Pedro e João estavam indo para uma oração e lá na porta chamada Formosa, eles curou aquele paralítico que estava ali, significa que Jesus também tinha passado por ali. Então aquele paralítico não foi curado por Jesus, mas foi curado pelos apóstolos. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não fazermos acusações e nem fazermos julgamento das pessoas. E lembrar da oração do Pai Nosso. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Ela confia no nosso Deus, que é o nosso Pai, e diz: seja feita a tua vontade. Amém? Conclusão: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde ele quer, e não da maneira que às vezes pensamos, viu? Vamos lá para nossas perguntas. Número 1, como era a cura de enfermidades em Israel? Era essencialmente milagrosa, principalmente acerca de doenças graves. Na pergunta 2, qual o recurso divino seguro para a cura das enfermidades que o Senhor Jesus nos orienta hoje através lá de Tiago, né, capítulo 5? Então, está enfermo, chame o presbítero, ele vai ungir o enfermo e orar por aquele enfermo. Então, creia na oração da igreja, peça oração, receba oração, ore junto, creia, tenha fé, e o Senhor Jesus Cristo vai continuar fazendo milagres sobre as nossas vidas. Pergunta 3, qual é o resultado da obra expiatória do Calvário? Resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Então, automaticamente, a pessoa que recebe essa salvação, recebe essa alegria, também se torna em saúde para ele, né? Porque a alegria é o maior remédio, a pessoa estar de bem com a vida. Quando fala de bem com a vida, é um modo humano de falar, mas é de bem com Deus, né? Então, nós estamos de bem com Deus, nós recebemos essa graça também sobre o nosso corpo. Pergunta 4, como o Novo Testamento interpreta Isaías 53, e como que ele interpreta? Como uma provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Lembrando então que todo o que está escrito em Isaías 53, em São Mateus 8,17, diz muito bem que este ministério de cura do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que está escrito lá em Isaías, que Isaías profetizou, Jesus então veio e curou todos aqueles enfermos que estavam ali ao seu redor, né, que tinham fé e que buscavam a ele. Lembra dos dez leprosos que buscaram ali a Jesus? Jesus Cristo mandou eles se mostrarem ao sacerdote, porque a lei mandava que quando fosse curado se mostrassem. Todos eles foram curados ao caminhar, mas um voltou e adorou o Senhor Jesus. Então Jesus, além de ter curado, Jesus falou para ele assim: cadê os outros? Não voltaram? Mas aquele que voltou recebeu algo a mais. Jesus falou para ele assim: a tua fé te salvou. Então veja bem, Jesus cura. Hoje também tem muitas pessoas que são curadas e não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem saber de ler a Bíblia, de fazer de largar o pecado, mas Jesus cura elas também. Por quê? Porque Jesus é bom, ele é maravilhoso. Se elas pedirem oração, também serão agraciadas com a misericórdia do nosso Deus. Pergunta de número 5. Quais as duas coisas básicas devemos observar sobre a enfermidade? Então, primeiro, que nem toda enfermidade é possessão maligna, tomar muito cuidado com isso para não entristecer as pessoas. E segundo, entender que Jesus Cristo é o Senhor, ele não é o nosso servo, não é nós que mandamos em Deus, não. É Deus que manda em nós. Ele cura quem ele quiser, aonde ele quiser e como ele quiser. A obrigação minha e tua é orar pelas pessoas e crer nele. Amém? Seja abençoado você e sua família e até a próxima aula.